A palavra avivamento, assim como a palavra trindade e outras, são palavras que não se encontram nas escrituras, mas que se mostram de forma clara e evidente em toda ela. Já no Antigo Testamento, através da iniciativa de Deus em resgatar o homem na sua condição caída de morte espiritual, Deus levanta um povo escolhido que entre altos e baixos foram dependentes de um avivar rotineiro do Senhor, que sem ele seria impossível concluir o propósito designado. Isso está em vários textos do Antigo Testamento. No ambiente da Nova Aliança, o próprio cristianismo é fruto de um grande avivamento espiritual que dá início à igreja e que prepara de forma sobrenatural os apóstolos para anunciar o reino de Deus de todas as nações. Segundo Atos, capítulo 2, de 1 a 4. O que é avivamento? A palavra avivar, da qual sucede a palavra avivamento, é uma palavra que possui vários significados, entre eles, dar vivacidade, tornar vivo, reviver, renovar e reavivar e animar, conceder vida, estimular e acordar do sono. Avivamento é a ação ou efeito de avivar, ou seja, tornar vivo aquele que estava morto ou que estava morrendo. É a ação do Espírito Santo para reanimar, renovar e despertar do sono a igreja de Deus. Um avivamento é Deus despertando a igreja para a obra missionária e para um relacionamento mais profundo e significativo com ele e com o próximo. O teólogo John Stott, em sua obra A Verdade do Evangelho, define avivamento assim: uma visitação inteiramente sobrenatural do Espírito soberano de Deus, pelo qual uma comunidade inteira toma consciência da sua santa presença e é surpreendida por ela. Já o Dr. Martin Lloyd-Jones define desta forma: avivamento significa despertamento, estimulando a vida, trazendo à tona novamente. Acontece primeiramente na igreja de Deus e entre pessoas crentes, e é somente em caráter secundário que afeta também aqueles que estão lá fora. Mas afinal de contas, quando surgem os avivamentos? Durante a história da igreja na terra, o povo de Deus vivenciou diversos despertamentos espirituais que fortaleceram e mudaram o rumo decadente em que se encontravam. Ninguém pode negar que a reforma de Lutero no século XVI foi um avivamento que surgiu de uma inquietação de alguns cristãos com a situação espiritual decadente da igreja, que abandonaram a sua condição de guia espiritual para atuar como políticos na ordem temporal e de um clima intelectual hostil a Deus, refletindo um declínio moral e espiritual talvez nunca visto na história do cristianismo. Os avivamentos posteriores dos séculos 17 e do século 20 também refletem a angústia dos cristãos diante de uma sociedade que abandonava Deus em nome de uma racionalização exacerbada que buscou, através dela, desmistificar o mundo e levar a humanidade a um materialismo tão radical, ao ponto de filósofos como Nietzsche, em sua maior loucura, decretar a morte de Deus, o que jamais se concluirá, é claro. No início do século XX, havia um desconforto espiritual entre os verdadeiros cristãos que não se contentavam com o cristianismo meramente nominal, que imperava em grande parte das denominações cristãs. Filosofias e falsas teologias que tiveram origem nos séculos anteriores já haviam destruído grande parte das igrejas na Europa e desembarcaram com força nas Américas, capturando as mentes e corações dos acadêmicos e de diversos líderes religiosos. O iluminismo e, no campo teológico, a famigerada teologia liberal, que com sua pretensão de desmistificação das escrituras e racionalização da fé, varria as denominações, tornando-as mortas, foram os principais motivos para um despertar das igrejas para se manterem vivas. Esse desconforto espiritual, aliado ao mover do próprio Deus, produziu buscas de alternativas por parte de alguns, que, movidos pelo Espírito, se colocavam à disposição do derramar de Deus, que gostem alguns ou não. Foi o respiro que a igreja precisava diante dos ataques dos inimigos. Portanto, os grandes avivamentos surgem quando o povo de Deus e a sociedade se encontram em um declínio espiritual e moral. Foi assim no Antigo Testamento, na época de Josafá, como registrado em 2 Crônicas, quando o povo, afundado em idolatria, necessitava de um despertamento espiritual. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel, 2 Crônicas, capítulo 17, e é assim em todos os tempos e épocas, Deus sempre disposto em tempos de declínio, derramar do seu espírito e avivar o seu povo. Existem algumas condições para que ocorra o genuíno avivamento. Como vimos, Deus é certamente o maior interessado por um genuíno avivamento,
Pois Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. E Ele é quem envia o seu Espírito visando dar vida e ânimo à sua igreja. Em tempos de mornidão e decadência moral, o Espírito inquieta homens e mulheres, conduzindo-os a caminhos que preparam um ambiente propício para o derramar do seu poder e um renovo espiritual. Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para Ele todos vivem, segundo Lucas capítulo 20, verso 38. Mas algumas condições são necessárias para o derramar dessa graça maravilhosa. Entre elas estão pelo menos 3 atitudes que de certa forma revelam e contribuem para o mover do Senhor: o retorno às Escrituras, arrependimento sincero e uma vida de oração constante são requisitos essenciais para o verdadeiro avivamento. A oração constante. A oração é um dos requisitos principais para o derramamento do Espírito na Igreja de Cristo. Não se pode desejar receber poder de Deus sem uma vida de oração constante e comunhão com o Senhor. Desde o início do Pentecostes, os cristãos primitivos entenderam sua importância e, aguardando a promessa, se puseram a estar em constante oração. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, segundo Atos, capítulo 1, verso 14. Retorno às Escrituras, um dos maiores avivamentos, talvez o maior depois do Pentecostes, foi o avivamento da Rua Azusa. Os pioneiros do avivamento pentecostal eram homens que viviam em oração e buscavam constantemente o derramamento do Espírito, assim como vivido pelos primeiros cristãos. Esses talvez sejam a principal característica do movimento da Rua Azusa: viver o mesmo poder que os apóstolos viveram e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, segundo Atos 2, versículo 42. Arrependimento sincero. Sem um arrependimento e conversão sincera, não há avivamento. O poder de Deus está reservado aos seus servos. Portanto, é necessário que haja conversão e coração contrito diante da sua presença. O verdadeiro avivamento somente é derramado em um ambiente de não conformidade com as ideias do mundo e com o coração sincero e arrependido diante de Deus. Pois o poder de Deus é a essência do reino de Deus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Segundo Mateus capítulo 4, verso 17. E a conclusão, concluímos então que o verdadeiro avivamento pentecostal é um mover vindo de Deus, ou seja, a iniciativa e o impulso divino, mas Deus impulsiona os homens para a conclusão de um grande empreendimento. O arrependimento e conversão sincera, o amor às Escrituras, a vida em oração constante e viva são sinais e requisitos do derramamento do Todo-Poderoso. A igreja é o corpo de Cristo e Deus usa com poder para anunciar o seu agir sobrenatural. Busquemos a Deus de todo o coração, sem mentiras ou falsidades, para com um coração sincero e desejoso de receber as bênçãos do Senhor. E não a bênção mais maravilhosa e especial para a igreja, que seu poder e avivamento do Espírito Santo. Amém? Eu espero que Deus e Cristo Jesus esteja abençoando a cada inscrito desse canal. Eu espero que através desse estudo, e do desenvolvimento aqui desse vídeo, nós tenhamos aqui aprendido um pouco mais a respeito de como se processa esta maravilha de Deus, que é o avivamento que Ele promove no coração de todos aqueles que creem. Um grande abraço para vocês, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo para que nós possamos fortalecer cada dia mais essa comunidade, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.